Os carros elétricos continuam a vender cada vez mais ano após ano, mas mesmo assim as suas vendas não aumentaram exponencialmente como os últimos tempos fariam prever. E a grande culpada de tanta relutância é mesmo a desinformação. Muitos ainda pensam que os carros elétricos têm pouca autonomia. Outros pensam que o design dos carros elétricos não é tão atrativo quando comparados, por exemplo, com um carro com motor a combustão. Mas os carros elétricos estão cada vez melhores. E é mesmo por isso que neste ensaio do stand virtual vamos fazer uma coisa diferente. E vamos responder àquela questão ou àquela provocação tantas vezes colocada pelos anti-EVs. Será que é possível levar um carro 100% elétrico entre o Porto e Lisboa sem fazer qualquer paragem para abastecimento? Fiquem desse lado para assistir a este ensaio diferente ao Hyundai Kauai elétrico e saibam então se é possível percorrer estes 300 km de viagem sem qualquer paragem. À procura de um novo carro? Vai a standvirtual.com, o número 1 em carros. Ora, aqui vamos nós então a caminho de Lisboa. Temos a bateria a 98%, 360 km de autonomia anunciada e vamos partir aqui da cidade do Porto, junto ao Parque da Cidade, junto à Avenida da Boa Vista, em direção à Avenida Liberdade, em Lisboa. Vamos lá. Aqui estamos nós então a percorrer a Avenida da Boa Vista na cidade do Porto, uma das mais belas avenidas de Portugal, não há sombra de dúvidas, em direção a Lisboa, e começo por explicar-vos as regras deste jogo. Vamos tentar, aliás, vamos cumprir sempre os limites legais de velocidade. Na autoestrada circularemos com cruise control na casa dos 120 km/h e também, para tentar aproximar isto ao mais realidade possível, levamos também o ar-condicionado ligado. Afinal de contas, é agosto, estão 28 graus de temperatura exterior, portanto seria impossível fazermos esta viagem sem ar-condicionado. O computador de bordo diz-nos neste momento 358 km de autonomia. A distância daqui até ao centro da cidade de Lisboa são 312 km. Será que vamos conseguir? Percorremos então agora a VCI em direção à Ponta Rábida e de seguida entraremos na A1 em direção a Lisboa, e por isso parece-me aqui um excelente timing para falarmos sobre a origem do nome Hyundai Kauai. E este é um carro muito particular para o mercado português, até porque apenas tem este nome no mercado português. Como sabem, o nome deste Hyundai Kauai noutros países europeus talvez não fosse o mais apropriado para o mercado português e podia até ser alvo aqui de algum gozo. Por isso, a Hyundai decidiu chamar Kauai a este Hyundai. E tal como o nome original deste modelo nos outros países europeus, também Kauai é uma ilha do Havaí, o que deixa desde já antever o espírito aventureiro deste carro. Em relação a este Hyundai Kauai em específico, estamos a falar da nova geração do Hyundai Kauai, ou melhor da geração facelift, deste novo facelift do Hyundai Kauai, que mantém inalteradas as dimensões, assim como as características técnicas, mas ganhamos agora uma frente mais simpática, com linhas mais fluídas, contamos ainda com os faróis característicos bipartidos, mas estas novas linhas permitiram-nos ganhar aqui cerca de 5 km extra de autonomia. Por isso, a autonomia anunciada deste carro, ciclo misto WLTP, é de 486 km. O Hyundai Kauai tem aqui uma particularidade muito específica, é que apesar deste ser um SUV de segmento B, ou seja, de concorrer diretamente, por exemplo, com o Renault Captur, com o Peugeot 2008, é baseado numa plataforma de segmento C, ou seja, na mesma plataforma, por exemplo, do Hyundai i30. O que deixa antever duas coisas. A primeira é que o Hyundai Kauai pode ser um carro muito espaçoso, ou a segunda, que este pode ser um carro dinamicamente muito divertido de conduzir. A primeira premissa não é tão verdadeira, mas a segunda é verdade. O Hyundai Kauai é de facto um dos SUVs mais divertidos de conduzir
e um dos SUV dentro do segmento B que tem o melhor comportamento dinâmico, não há sombra de dúvidas. Ora, e este Hyundai Kauai está equipado com uma bateria de 67,5 kWh, mas desses 67,5 apenas 64 são usáveis. Por isso temos que considerar o Hyundai Kauai como um carro com uma bateria de 64 kWh. Aliás, esse é mesmo o nome deste modelo, Hyundai Kauai 64 kWh, porque existe uma versão com uma bateria menor que claramente tem menos potência e também tem menor autonomia. E dentro deste Hyundai Kauai EV64, é o nome deste modelo, existem duas versões. Existe a versão Vanguard e existe a versão Premium. Esta é a versão Vanguard, a versão topo de gama, que se distingue da versão Premium, para além do preço, do adicional de 3.000 €, sensivelmente, por alguns extras mais tecnológicos. Em termos de segurança, são os dois exatamente iguais. O Hyundai Kauai é subejamente conhecido por isso, conta com praticamente todos os dispositivos de segurança que existem no mercado. Mas em termos de tecnologia, contamos, por exemplo, aqui no ecrã central com um ecrã de 10,25 polegadas ao invés de um ecrã de 8 polegadas, contamos com um sistema de som da Krell, contamos aqui com estes bancos no misto de tecido e pele artificial, também são bastante agradáveis, contamos também com faróis Full LED frontais e traseiros e ainda vidros traseiros escurecidos. Tudo o resto é exatamente igual, independentemente da versão Premium ou da versão Vanguard. E como disse, este Hyundai Kauai é um concorrente direto, por exemplo, do Peugeot 2008 e do Renault Captur, mas fica bastante atrás destes dois em dois aspectos. O primeiro é, sem dúvida, e este é o ponto mais negativo do Hyundai Kauai, a qualidade dos materiais. É que praticamente todos os sítios onde tocamos encontramos plásticos de sensação mais rija e também este volante não tem propriamente a pega mais agradável. O sítio aqui lateral onde colocamos as mãos, onde passamos mais tempo com as mãos, tem um diâmetro muito reduzido e acabamos, por exemplo, por conseguir tocar aqui com os dedos, ou seja, com o polegar e com o indicador na parte de trás do volante. Não tem propriamente o feeling mais interessante e eu sei que a Hyundai faz excelentes volantes, sobretudo nas versões N-Line ou mesmo nas versões mais apimentadas, das versões N, são volantes com uma excelente pega. Por isso este volante do Hyundai Kauai, ergonomicamente falando, não foi aquele que mais me cativou. Por exemplo, em comparação com o Peugeot 2008, a qualidade do interior do Peugeot 2008 está muito acima dos restantes concorrentes de segmento B. Em relação já ao Renault Captur, faz jogo semelhante com este Hyundai Kauai, mas mesmo assim é ligeiramente melhor do que o Kauai. Os primeiros 100 km já ficaram para trás, estamos a passar a estação de serviço da Milhalhada e se por acaso tivéssemos que parar aqui para recarregar o carro, neste momento a estação de serviço da Milhalhada no sentido norte-sul não tem os carregadores de carros elétricos operacionais. E isto é um fator importante a termos em conta antes de prepararmos uma viagem destas. É que se num acaso tivermos que parar na autoestrada para reabastecer, convém verificarmos sempre antes se todos os carregadores das estações de serviço da A1, por exemplo, de qualquer outra autoestrada, estão operacionais. Por isso, mesmo que não consigamos chegar até Lisboa com esta carga, apenas com esta carga, ou seja, sem termos de parar para recarregar, não estou preocupado porque sei que nas próximas estações de serviço os carregadores estão disponíveis. E bastará apenas um carregamento rápido de sensivelmente 15-20 minutos para termos autonomia suficiente. Mas, façamos figas, acho que vamos conseguir. Estamos com 77% de bateria ainda, 283 km e faltam apenas 211 para o nosso destino final. Por isso, so far so good. E vamos então falar sobre as características técnicas deste Hyundai Kauai EV. Já vos disse que contamos aqui de baixo com um pack de baterias de 64 kWh e contamos ali à frente com um motor elétrico de 204 cavalos e 375 Nm de binário, o que faz com que este conjunto de sensivelmente 2.100 kg, ou seja, até um carro bastante leve, e leve, claro, entre aspas, são 2.100 kg, mas é bastante leve para um carro elétrico, para um SUV elétrico, fazem com que este Hyundai Kauai atinja os primeiros 100 km por hora em apenas 7,9 segundos e continua a acelerar até uma velocidade máxima de 180 km por hora, claro, limitada eletronicamente. Quanto a carregamentos, este Hyundai Kauai consegue carregar a uma velocidade máxima de 77 kWh. No entanto, a maior parte dos carregadores rápidos em Portugal apenas consegue carregar a 50 kWh. Num desses carregadores rápidos 50 kWh conseguimos levar o Kauai dos 10 aos 80% de carga em 54 minutos. Numa wallbox em casa de 11 kWh conseguimos carregar dos 10 aos 100% em sensivelmente 7 horas. Se quisermos carregar o Kauai numa tomada doméstica, estamos a falar de sensivelmente 35 horas até termos uma carga completa.
Neste Kawai existem ainda 3 modos de condução: Eco, Normal e Sport. Entre estes 3 modos de condução, aquilo que muda sobretudo é a resposta do acelerador ao nosso comando, ou seja, no modo Sport, assim que premimos o acelerador, claro que sentimos logo o carro acelerar, e como este é um carro 100% elétrico, o binário máximo é instantâneo, por isso decolamos atrás de uma forma bastante engraçada. Se calhar não estávamos à espera de uma aceleração tão vigorosa no Hyundai Kawai, num SUV de segmento B, mas a verdade é que este carro, os 204 cavalos, são mais do que suficientes e permitem-nos aqui andamentos bastante engraçados. No modo Eco, essa aceleração fica mais lenta, mas também, claro, privilegiamos assim a autonomia. E importa, claro, falarmos de preços. Os preços desta versão vanguarda do Hyundai Kawai de 64 kWh de bateria, começam sensivelmente em torno dos 44 mil euros, ou então dos 34 mil euros se deduzirmos o IVA, claro. Importa também realçar que todos os Hyundai Kawai EV contam com 7 anos de garantia, sem limite de quilómetros, à semelhança de qualquer outro Hyundai. Mas claro que se estivermos à procura de um Hyundai Kawai por valores mais em conta, encontramos no stand virtual quase 100 exemplares já disponíveis em segunda mão, por valores a começarem nos 25 mil euros para versões de 2018 e que descendem até próximos dos 35 mil, 38 mil para versões já de 2021. 200 km já ficaram para trás, acabamos de passar a saída de Fátima da A1 e continuamos ainda com 51% de bateria e 180 km de autonomia, sendo que faltam apenas 112 km para o nosso destino, para o Marquês de Pombal, o coração de Lisboa. Por isso, para já, parece mesmo que vamos conseguir fazer esta viagem sem ter que parar. Passando Fátima, entramos aqui na zona da Serra de Aire e a descemos em direção a Santarém. E esta zona de descida é uma possibilidade na A1, por exemplo, de usarmos aqui estas patilhas atrás do volante deste Hyundai Kawai. São patilhas que nos permitem aumentar ou diminuir a quantidade de regeneração que colocamos de volta na bateria. Ou seja, quando travamos ou quando levantamos o pé, essa energia cinética, em vez de ser desperdiçada, é convertida novamente em energia e fica armazenada. Nesta pequena descida, ou seja, se circulamos a 120, tiramos o pé e selecionamos aqui o nível de regeneração que queremos. Por exemplo, neste momento eu estou a circular com 2, ou seja, o nível 2 de 3 de regeneração, e ainda consigo aqui fazer a autonomia aumentar alguns quilómetros. 22,20€ depois, seguimos mais 21 km até ao nosso destino. 300 km já percorridos, já nos derradeiros quilómetros da A1 e apenas a 13 km de destino, continuamos ainda com 25% de bateria e ainda 93 km de autonomia. Recordo que fizemos toda a A1 sempre a 120 km/h e com um ar-condicionado ligado. ...320 km depois conseguimos, fizemos Porto-Lisboa num carro 100% elétrico, neste Hyundai Kawai 100% elétrico, sem ter que parar para recarregar o carro pelo caminho. E mais do que chegar a Lisboa, fizemos ainda com 21% de bateria e com 78 km de autonomia restante, o que significa que ainda temos autonomia para poder percorrer as ruas da bela cidade de Lisboa. Por isso, respondendo à questão inicial do vídeo, sim, é possível chegar do Porto até Lisboa ou de Lisboa até ao Porto num carro 100% elétrico e não precisamos de parar pelo caminho, nem tampouco precisamos de gastar centenas de milhares de euros num carro. Já é possível fazê-lo num carro de um preço relativamente modesto para um carro elétrico. Espero que tenham gostado deste ensaio diferente do stand virtual. Acompanhem no stand virtual em todas as plataformas digitais, enquanto a nós temos encontro marcado no próximo vídeo. Até lá!